Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando, né, desse fórum de reconstrução mamária do Outubro Rosa. Tá? E me foi sugerido falar um pouco sobre a carreira do cirurgião plástico na reconstrução de mama, né? Eu fiquei até um pouco com anseio do que falar e me sugeriram, então, falar um pouco da minha carreira, da minha trajetória, né? Mostrar como foi, como cheguei até aqui. Então, falando da minha trajetória, eu não podia deixar do meu início como reconstrução de mama, né? Isso surgiu quando eu comecei a residência lá em 2007, no Serviço de Residência Plástica Santa Cruz, que é o serviço do Dr. Merga, que já não está mais com a gente, né, desde esse ano. E lá na minha época, a gente fazia no mínimo uma reconstrução por semana, né, com uma média de 3 reconstruções. Era a média que a gente tinha de reconstrução de mama lá no Instituto. O que a gente mais fazia? Eram as reconstruções mesmo com expansão permanente, a gente usava muito na época o Becker, né, nas reconstruções principalmente imediatas, e também grande dorsal com prótese, na imediata como nas tardias, usava bastante TRAN também. E nós tínhamos um laboratório lá que a gente treinava também, e podia desenvolver o DIEP também para reconstrução mamária. Quando eu estava no meu último ano de residência, eu já empolgado com essa área da reconstrução de mama, decidi ir lá para o serviço do NIU, né, o New York University, que era comandado pelo professor McCarthy. Quem fazia muita reconstrução de mama na época era o Dr. Ali, e eles tinham uma média de 3, 4 por dia, era uma coisa impressionante. Então, eu fiquei lá acompanhando um mês o serviço, mas o interessante é que nessa época estava surgindo, isso foi 2010, né? E eu já tinha ouvido falar alguma coisa em 2009, a respeito da lipoxertia mamária. Ela estava em discussão sobre a proibição desse procedimento nessa época, mas a gente sabe que o tecido mamário, ele não só tem, o tecido adiposo não só tem células de gordura, como também tem uma concentração muito grande de células tronco, que poderia levar à regeneração tecidual. Então eu comecei a olhar um pouco para esse lado e falei, poxa, será que não dá para a gente usar isso daí como uma cirurgia reconstrutiva na região das mamas? A gente viu ali, ela foi proibida principalmente em 87 pela Sociedade Americana, após várias complicações, não só complicações clínicas, como achados radiológicos e até a parte de recidiva tumoral, que poderia ser desencadeada por célula-tronco, né? E a própria Sociedade Americana se viu obrigado a rever o procedimento. Em 2009, deixou de proibir, então, entretanto, ainda continua não recomendando, pois precisava ainda um aprofundamento desse procedimento para a cirurgia das mamas, principalmente para a reconstrutiva. Foi aí que eu entrei. Né, eu falei, poxa, por que não, então, começar a estudar? Então, eu falei, poxa, eu vou entrar no mestrado, vou dedicar meu tempo um pouco a estudar e vamos tentar desenvolver uma técnica, até pensando naquela minha paciente mesmo. Eu defendi uma mestrado em 2011 e, como resultado, eu publiquei um artigo que foi capa do British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas de cirurgia do mundo, né? E a gente conseguiu levantar nesse trabalho, nessa revisão sistemática, que o que realmente importava na lipoenxertia não era a lipoenxertia em si, mas sim como ela era feita. Então, a técnica precisava ter uma coleta, um preparo e uma enxertia adequada. E a terceira etapa, super importante, talvez a mais importante, é você ter o conceito de não aplicar em bolos. Então, fazer uma lipoenxertia de baixíssimo volume em múltiplos túneis, que pode ser feito em diversos planos e multidirecionais, como descrito aqui nessa ilustração. E a gente já tinha estudado em 2010 no nosso grupo, estou até aqui como coautor, a neovascularização da gordura, né, que a gente já estava olhando para isso daí nessa época, e a gente percebeu que realmente essa gordura enxertada, ela dá uma neovascularização muito importante, o que faz com que uma contribuição importante para a lipoenxertia, para integração. E esse caso até foi um Doppler que eu fiz dessa paciente após 3 sessões. Eu estava em dúvida se eu ia colocar uma prótese, porque até essa época era proibitivo você colocar uma prótese de mama numa paciente previamente irradiada, com uma pele fibrosada sem tecido. Né? Era assim, era um absurdo. Como que você ia fazer isso? Aquilo lá com certeza ia destruir, ia dar problema. Então eu falei, poxa, mas será que agora que eu consegui ganhar essa pele, ganhei essa regeneração tecidual, será que ela não aceitaria? E assim, eu não achei até esse momento nada na literatura de algum caso que tivessem colocado prótese numa mama parecida com essa. Eu fui o primeiro, então fiquei investigando e consegui identificar no Doppler, lá o ultrassonografista até falou para mim que o diâmetro aqui que ele identificou dos vasos ali naquela região era equivalente à tireoideia média, que é uma vascularização muito potente. Então, o tecido realmente permitia bastante coisa ali, e a gente arriscou fazer um enxerto. Nessa época, eu já estava no doutorado, né, 2015, já estava para defender meu doutorado, já tinha pesquisado muito a lipoxertia, decidi fazer tirei mais um mesinho de férias aí, fui fazer um observer lá na Universidade de Harvard, né, fiquei na Brigham Women Health,
e lá acompanhei também, eles também faziam de 3 a 4 reconstruções por dia, também uma coisa impressionante lá. Fiquei lá, então, quase um mês. E logo que eu voltei, já defendi o meu doutorado, onde eu tive a honra de ter como componente da banca o professor Fausto Viterbo e a doutora Lídia Massaco, tá? E eu, também o doutorado também teve como resultado várias publicações em revistas de altíssimo impacto, como Annals of Surgical Oncology, tudo relacionado a enxerto de gordura, tecido adiposo e reconstrução de mama, né? Daí eu fiquei um ano meio afastado das atividades acadêmicas, mas em 2017 me convidaram, né, para estar desenvolvendo pesquisas lá no CAISM, com base em todos os meus estudos, principalmente pesquisas clínicas, já começando a fazer estudos, desenvolvendo as reconstruções de mama junto, lá quem faz a reconstrução de mama no CAISM são os mastologistas, né, mas principalmente com foco na região, na parte mais tardia, porque eles faziam as reconstruções imediatas. E então eu comecei a fazer lá desde 2017. Esse caso ele foi publicado já na Plastic, que foi premiado nos Estados Unidos em 2017, tá? E é claro, isso daí, depois a revista inclusive mandou uma enquete para os cirurgiões plásticos, né? Já realmente apresentando, como aqui em cima, o caso, apresentando o caso da minha paciente, né? Com tudo que foi apresentado aqui, e dando as opções para os cirurgiões plásticos. Tentar um outro retalho, ou fazer essa técnica que na época ainda não era consenso, né? Hoje já está realmente virando um consenso a partir da lipoenxertia. E a maioria dos cirurgiões plásticos realmente responderam que o adequado seria fazer a lipoenxertia e tentar pôr a prótese depois. Francisco, você trouxe para a gente aqui algo que é absolutamente moderno na reconstrução de mama, que é a questão da lipoenxertia, especialmente para os pacientes que têm as sequelas das radioterapias, que a gente tenta evitar, mas às vezes isso não é possível, né? E sem dúvida, pelo menos esse caminho parece ser um caminho muito promissor. Vide aí os seus estudos, tantos outros estudos que vêm sendo apresentados, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você colocou ali vários casos de enxertia com colocação de prótese na sequência. Uma opção para pacientes irradiados também seria a utilização do retalho grande dorsal, por exemplo. Não vamos nem falar do TRAN aqui, vamos falar em prótese, né? Então, você deu a opção de enxerto de gordura e prótese, que é uma coisa que eu acho bem interessante, porque tem a possibilidade do grande dorsal. Eu queria saber de você, o que tem sido o seu... É lógico que a enxertia, eu tenho a impressão que é sua menina dos olhos, né? Mas até que ponto você acha que ele poderá até, de repente, substituir completamente o grande dorsal na questão dos pacientes com radioterapia? Então, até o que eu estou desenvolvendo na Unicamp até é um ensaio clínico, está até registrado nos ensaios, tudo, e a gente está correndo um braço com grande dorsal e prótese, e um braço com lipoenxertia e prótese. O que a gente observa é que a grande dorsal, ele dá muita contratura capsular. A incidência de contratura capsular no grande dorsal é gigantesca. Eu não sei precisar exatamente, mas parece ser alguma coisa por mais de 60%, 80%. Assim, muitos casos. Não a curto prazo, mas assim, a longo prazo. Você espera um, dois... Né? Especificamente com radioterapia. Isso, os casos são só com radioterapia. Então, especificamente na radioterapia, embora o retalho fique muito bom, mesmo que tenha sido depois, o paciente já fez a rádio, tudo aí você vai reconstruir, ou antes. A gente tem, vamos supor, você fez o grande dorsal para fazer a radioterapia. A gente tem observado que nos dois casos, a incidência de contratura capsular é muito grande, tá? E muitos acabam até perdendo, que é o que vários casos até acabaram aparecendo para mim, para fazer que nem estavam em nenhum dos braços, mas acabaram chegando lá, falou, olha, já tentou um, já tentou dois, você pode tudo. Então, assim, porque lá no Unicamp eu estou fazendo esses braços, mas eu fico também com certa complicações, entendeu? É isso que eu te falei, não só das imediatas, como te mostrei o caso do tórax, que tem, vira e mexe, tem algumas coisinhas daquele tipo, mas também, tipo, esses casos, que reconstruíram uma, duas, três, não consegue, manda, e daí eu vou lá e faço. Isso não só na Unicamp, como na vida privada, eles também me mandam, né, na privada também para fazer essas reconstruções. Então, assim, do meu ponto de vista, a lipoenxertia, ela dá sim para substituir completamente a grande dorsal. E assim, daí uma pergunta que se faz, poxa, mas a grande dorsal é uma cirurgia só, sei lá, sem fazer a areola, né? O mamilo e a areola. É uma cirurgia só. Mas eu falo, poxa, mas o grande dorsal às vezes leva 2 dias, 2 dias de internação, tem uma baita monte de limitação, fica com dreno, abre ponto, dá deiscência. Então, assim, a lipoenxertia, como que a gente consegue fazer? Se for uma quantidade pequena, né, que a gente geralmente usa o quê? Eu faço uma lipo de 500 ml, geralmente, para fazer a reconstrução de uma mama. 500 ml, injeto ali 150, 200 ml. A gente consegue fazer em 1h30, 2 horas.
o paciente vai para casa no mesmo dia. Ele chega, interna, faz a cirurgia e volta para casa. Sem limitação, pode levantar o braço, pode fazer o que quiser, eu só deixo microporado a região. Então, assim, é uma cirurgia que, embora ela seja mais procedimento, demande mais, ela tem um pós-operatório mais tranquilo, né? E, assim, o paciente reclama menos. Eu estou até aplicando um questionário, aquele Breast-Q, para poder ver entre os dois o que as pacientes preferem. Para essa coisa de fazer um procedimento único, que tem uma recuperação mais longa, ou vários procedimentos com uma complicação, com uma pós-operatório mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a lipoenxertia, ela surgiu nas minhas mãos para resolver uma coisa que nem um microcirúrgico conseguiu resolver, entendeu? Não tinha mais microcirúrgico para ser feito ali naquela paciente, ela tinha que fazer ponte de vaso, estava tão longe ali para chegar na clavícula ou chegar na região posterior, porque na lateral do braço já não tinha mais nada, né? Então ele surgiu para realmente ser a salvação de que nenhum outro procedimento conseguiu. E eu comecei a fazer ele para tudo. Então até mostrei o caso, vários casos que tiveram grande dorsal, que tentaram 2, 3, 4 cirurgias com grande dorsal, perdeu. Casos que já fez grande dorsal, que fez TRAN, também perdeu os dois, né? E a minha paciente que surgiu com 5 tentativas, incluindo o DIEP, também perdeu, e a lipoenxertia resolveu. E está lá com mais de 1 ano de pós-operatório, nem contratura capsular teve. Ok, Francisco, eu queria fazer uma pergunta para você específica. Você, obviamente, é uma pessoa diferenciada, que fez uma formação fantástica. Eu acho que é aí que vem, por isso que eu quero fazer essa pergunta específica. Até que ponto um cirurgião plástico que queira fazer a reconstrução de mama em primeiro nível no Brasil, até que ponto ele pode confiar simplesmente no aprendizado da sua residência ou ele deve buscar conhecer outros serviços, ver outros cirurgiões operando, mesmo que ele já faça determinadas técnicas, você foi para alguns outros serviços para visitar outras escolas, o que você aconselha para aquele que está iniciando agora e que quer começar a fazer e quer realmente enveredar por esse caminho? O cara que já tem a especialização, eu acho que ele também, que é o meu caso, que eu já saí da residência preparado, eu também procurei ver outras coisas. Então, assim, eu fui lá para Nova York, mesmo depois de já ter uns 4, 5 anos de experiência, também fui lá para Harvard, na Women's, no Brigham. Então, eu acho que vale a pena você conhecer, saber o que tem de novo, ver as condutas, as experiências, e não significa que você tenha que adotar aquilo, né? Isso, assim, a minha experiência fora, assim, eu acho que eu ganhei muita coisa bacana que eu vi lá, mas a maioria das coisas que eu vi eu não consegui aplicar para cá. Aqui está meu endereço, meu e-mail. Fique à vontade se quiser fazer qualquer pergunta também, estou à disposição. Obrigado.